E depois de uns dias, Beatriz soube que Jéssica e João voltaram para a casa deles e foi até lá com eles para ver como estavam. E no meio do caminho, enquanto andava, Jefferson Colossal apareceu no lado de Beatriz e Beatriz perguntou se tinha algum motivo a mais para ele ter dado esse presente para eles. E Jefferson disse: que bom que você perguntou, porque isso vai ser um assunto meio complicado daqui para frente. E Beatriz perguntou qual seria. E Jefferson disse que a irmã de Jéssica, ela está cada vez mais sendo consumida pelo ciúme e pela inveja, inveja de tudo que Jéssica se tornou e tem, e que se eles dois tivessem passado a lua de mel na casa nova deles, Marcelle teria surtado e teria feito alguma coisa para acabar prejudicando a noite especial deles. E Beatriz perguntou que tipo de coisa, e Jefferson disse: é melhor você nem ficar sabendo, mas eu vi essa linha do tempo que poderia ter acontecido e evitei ela e dei um presente que os dois adoraram. E Beatriz disse: então foi por isso que você deu aquele presente para eles? E Jefferson disse que também foi como uma forma de garantir com que eles pudessem construir algo seguro, não só por eles, mas por Marciele, porque ela precisa de ajuda para conseguir seguir em frente. E Beatriz perguntou se ele está fazendo isso só com eles, e Jefferson disse que não. Ele está auxiliando várias pessoas do mundo de Jéssica, nos planetas nos quais eles foram parar. Estou garantindo com que essas pessoas de alguma forma consigam se tornar melhores e consigam prosperar. E Beatriz disse que bom. E quando chegaram lá, o Jefferson disse: fale para Marciele se amar. E sumiu de lá. E Beatriz entrou na casa de Jéssica e João e viu eles lá. E perguntou como foi lá no planeta das Luas de Mel. E Jéssica e João se olharam e sorriram. E a Jéssica disse que foi a melhor experiência da vida dela. E Beatriz disse que sabe como é que é. E o João ficou meio envergonhado e disse: vamos focar nos presentes. E Jéssica disse: vamos, tem tanta coisa incrível aqui que o pessoal nos presenteou. E enquanto eles estavam olhando lá, alguém bateu na porta. E quando abriram, viram que era a Maciele. E a Maciele perguntou como estavam. E eles disseram que estavam bem, estavam vendo os presentes que as pessoas deram para eles. E a Maciele disse que gostaria de ajudar eles a ver isso. E ela já foi entrando. E no momento que olhou pela casa, disse: não acho que essa casa é meio pequena para vocês dois. E a Jéssica disse que foi o projeto que eles dois quiseram fazer. O João próprio começou a construir ela. Mas se ele perguntou: e por que que construíram? Vocês não podem simplesmente fazer as coisas bem rápido, usar a incrível tecnologia de vocês para construir qualquer coisa? Vocês simplesmente poderiam ter uma casa de luxo. E Jéssica disse que foi uma escolha deles dois. E Marcele disse: sim, uma escolha de vocês dois. Morar em um local pequeno e cafona como esse. E a Beatriz disse: vamos focar em ver os presentes. E enquanto eu ia abrindo lá, a Marcele começou a criticar alguns, falando que pareciam até barato demais, e outros que pareciam ser simples demais. E Jéssica foi abrindo lá, ignorando isso, e João também. Mas Beatriz ficava prestando atenção no que Marcele ficava falando. E nas horas que ela ficava só reclamando de como as coisas pareciam ser simples demais, e que ela teria existido algo melhor. E quando acabaram lá, a Marcele disse que bateu uma sede, ela poderia pegar uma água, e disseram que sim. E quando a Marcele saiu, a Beatriz ficou invisível e seguiu ela e percebeu que a Marcele colocou algo dentro da água lá. E quando ela voltou, disse: a cozinha de vocês também. Parece que vocês não pensaram em muita coisa para essa casa. Parece que falta visão e criatividade para vocês. E o João disse que a gente fez umas coisas que a gente queria, não é para agradar os outros, é dos nossos gostos que a gente fez. E Marcele acabou saindo depois de um bom tempo falando lá e reclamando das coisas. E Beatriz foi escanear o que ela tinha colocado na água e viu que era algo para causar infertilidade. E Beatriz acabou retirando aquilo da água com o aparelho. E nos dias que se seguiram, Jéssica e João estavam seguindo sua vida, mas percebiam que Marcele ficava aparecendo aonde eles estavam e ficava reclamando de várias coisas por lá, de algumas escolhas que eles faziam. E começaram a perceber que Marcele de vez em quando aparecia em alguns locais que eles frequentavam. E Beatriz, algumas vezes, foi com eles e ficava sentada longe observando, percebendo que Marcele fazia de tudo para reclamar ou para querer chamar atenção para si. E
Beatriz começou a perceber que Marciele estava cada vez mais ousada. Às vezes ficava passando a mão no ombro de João e às vezes dizia que parece que ele não está feliz com o casamento. E Beatriz começou a notar que ela começou a aparecer com mais frequência na casa de João, quando a Beatriz passava por lá. E num certo dia que Beatriz estava na casa do João com ele, a Jéssica havia saído e Marciele acabou aparecendo logo em seguida e se sentou no lado de João no sofá, enquanto João resolvia umas coisas no celular. E Marciele começou a puxar assunto, perguntando sobre a vida de casado do João e se ele estava feliz. E João respondia algumas coisas vagamente. E Marciele perguntou para o João, porque ele vivia falando de um jeito como se quisesse esconder as coisas dela. E João perguntou que tipo de coisas. E Marciele disse que ele não contava algumas coisas sobre o relacionamento dele com Jéssica. E João disse porque é a relação dele com a mulher dele e que outras pessoas não tinham o direito de interferir. E Marciele disse, eles são família e família deve compartilhar as coisas. E João disse que isso depende do nível de intimidade e a pessoa com quem mais eu tenho intimidade e respeito é a Jéssica, porque ela é a minha família e que o tipo de intimidade que eu tenho com ela não é o mesmo que eu tenho com você. E Marciele disse, e o que foi que você viu nela para você defender tanto ela assim? E João disse, uma das coisas que eu tanto admirei nela é a força dela. Eu diria até que ela é mais forte do que eu, mas eu acho que até hoje ela ainda não viu isso. E João sorriu enquanto falou isso. E Marciele segurou o rosto dele e quis se aproximar, só que o João se afastou e disse, por favor, não faça uma coisa dessa. Você não tem ideia do risco que você pode estar colocando no nosso relacionamento. E Marciele disse que a Jéssica não precisava saber. E João disse, traição não é uma coisa que eu tolero. E se você insistir em fazer uma coisa dessa, eu peço que se retire e que pense no que fez e talvez busque ajuda, porque o seu nível de interferência já está passando os limites no nosso relacionamento. E Marciele começou a chorar e disse que você está me afastando da minha própria irmã, depois de tudo que eu passei e agora eu estou tentando reconstruir nosso relacionamento. E o João ouviu a mãe dele falar, fale para ela se amar. E João disse para Marciele, se ame Marciele. E Marciele olhou para ele e perguntou como é. E João disse, se ame. E ele chegou perto dela e disse, antes de você querer amar qualquer pessoa, você tem que amar a si mesmo. E ela parou de chorar e disse, para você é fácil, você tem pessoas que gostam de você, e quanto a mim, e quanto a tudo que eu passei, parece que as pessoas não levam em consideração. As pessoas só olham para a Jéssica, que é uma super heroína, a Jéssica que tem um marido que é incrível, a Jéssica que tem amigos que podem fazer coisas que qualquer outro não consegue, a Jéssica que sabe tanta coisa, a Jéssica que passou por tanta coisa, e quanto a mim. E o João disse, se ame, Marciele. E Marciele ficou olhando para ele por um instante, e depois abaixou a cabeça e saiu de lá. E após isso, a mãe de João apareceu lá, e colocou a mão no ombro dele, e disse, você foi muito bem, meu filho. E ele abraçou a mãe dele, e disse, é horrível ver como foi que ela ficou, e talvez seja difícil de consertar isso. E a Beatriz disse que talvez isso ainda seja só começo, ela ainda vai precisar de muita coisa para poder melhorar. E depois que Jéssica chegou, a Beatriz já tinha ido embora, o João contou tudo o que aconteceu, e Jéssica disse que já estava cansada de tudo isso, ela precisa de férias desse tipo de coisa, ela quer um lugar onde ela simplesmente possa viver sem ter toda essa tensão e drama. E João perguntou para ela o que você está sugerindo, e Jéssica disse se eles pudessem se mudar para um lugar onde as pessoas fossem mais tranquilas, ela só quer viver em paz e aproveitar o marido incrível que ela tem. E João sorriu, e eles ficaram um tempo em silêncio, e João disse, e o poder que o Jefferson deu para nós, de viajar pelo multiverso, e Jéssica disse, é verdade, a gente pode ir para qualquer lugar, e João disse, então que tal a gente começar a se mudar, até encontrar um lugar que a gente adore viver juntos. E Jéssica sorriu, e levantou lá, e puxou João para um abraço e disse, eu adoraria poder viajar pelo multiverso com você. Vamos então? E João disse, vamos.